A paz do Senhor. Este é o canal Alexandra 2002. Seja bem-vindo, tá bom? E esse canal tem a função de levar a palavra de Deus de forma bem simples e prática e mostrar que a palavra de Deus ela tem sim aplicação pessoal na nossa vida. A Bíblia, ela é um livro que nos instrui e ela tem instruções para a vida familiar, para a vida financeira, para a vida espiritual, né? Para a nossa comunhão com Deus. A Bíblia é um livro fantástico e é a maneira que temos de conhecer o pensamento de Deus, está ali contido na Bíblia, tá bom? Então, antes de falar também sobre o tema de hoje, eu já te convido a ser um agente missionário, tá bom? Assim que você terminar esse vídeo, se esse vídeo falou com você, se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você passe esse vídeo para mais pessoas. E hoje o tema é: o que é pecado? Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é pecado. E nós vamos conversar, esclarecer hoje esse tema de maneira bem simples, né? E onde você vai poder entender o que é pecado, tá bom? E assim, em nome de Jesus, né, não pecarmos mais contra o Senhor. Bom, em Gênesis 1, 26 ao 28, vai dizer assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foca bem aí. Conforme a imagem e semelhança de Deus. Porque depois vai ter diferença, tá? E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Também lá em Gênesis 2:17, vai nos dizer da seguinte maneira, tá? Gênesis 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Também em Gênesis 3 vai desenrolar ali toda a queda do homem, e aí eu vou explicar depois com mais calma, tá bom? À medida em que a gente vai falando, nós vamos lendo. Bom, em grego, existe uma palavra chamada hamatia. Essa palavra hamartia, ela quer dizer transgressão, pecado, e ela quer dizer também errar o alvo. E se a gente entender que o pecado é errar o alvo, vai ficar muito mais fácil. E agora, eu peço que você fique até o final. Não saia daí, porque de maneira prática você vai entender o que é errar o alvo. E de maneira prática você também vai entender como você pode acertar o alvo, né? Porque se pecado é errar o alvo, então nós temos que acertar. E que alvo é esse que eu tenho que acertar e como eu acerto esse alvo? Então vamos lá. Bom, Adão, ele foi feito com um propósito. Qual o propósito? Guardar o jardim, ter intimidade com o Senhor, né? Porque a gente vai ver lá em Gênesis 3 que Deus vinha para conversar com eles no finalzinho da tarde, né? Então, Adão e Eva, eles foram criados para cuidar do jardim, eles foram criados para ter um relacionamento com Deus e eles foram criados para fazerem filhos conforme a imagem e semelhança de Deus. Eles foram feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. E através do contato diário que eles tinham com Deus, a intenção de Deus é que eles aprendessem dele e gerassem filhos que fossem a imagem e semelhança de Deus. Filhos que tivessem os pensamentos de Deus, as atitudes de Deus, né? Esse foi o propósito que Deus fez Adão e Eva.
né? Só que quando Adão desobedece e come da árvore do conhecimento, a qual Deus falou que eles não deveriam comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo que nós temos que saber uma coisa: o bem Adão já conhecia, ele não conhecia ainda o mal. E Deus foi bem claro para eles, dizendo que o dia em que comessem daquele fruto, daquela árvore, eles iriam morrer. Porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. E Deus sabia que eles iriam morrer, porque Deus conhecia o mal, Deus sabia o que iria acontecer com eles, né? E realmente, a partir do momento que eles comeram daquele fruto, várias consequências ocorreram. Por quê? Porque eles erraram o alvo, né? O alvo deles era eles nasceram com o propósito de guardar o jardim, estar em comunhão com Deus e ter filhos que fossem a imagem e semelhança de Deus. Quando eles desobedeceram, eles erraram o alvo e as consequências vieram. Então, vamos ver quais foram essas consequências que Adão e Eva tiveram e que, consequentemente, também nos atingiram. Irmãos, peço perdão, que essa rua é barulhenta e tem um pessoal conversando aqui, tá bom? Diz assim: olha as consequências que vieram da desobediência de Adão e Eva. As consequências começaram primeiramente na vida deles. Isso já nos traz uma lição. Que tudo que nós fazemos traz uma consequência, positiva ou negativa, né? Então vamos lá. Primeira coisa que aconteceu foi a morte espiritual do homem. O homem que conversava com Deus e tinha prazer em conversar com Deus, agora, quando ouve a voz de Deus no jardim, ele se esconde. Isso está escrito lá em Gênesis 3, 8. E por que Adão se esconde quando ouve a voz de Deus? Ele se esconde por estar com medo e vergonha. Gênesis 3, 10. Então, a consequência do pecado gerou o afastamento de Deus, gerou medo, vergonha, culpa, né? E trouxe o castigo físico também. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 3, do 14 ao 19, você vai ver que Deus, ele gerou uma punição para cada um. Para o homem, ele falou que a terra seria maldita por causa de Adão e que agora ele iria viver do suor do trabalho dele e que a terra daria espinhos e cardos, ou seja, agora ele viveria com dificuldade. Para a mulher, ele falou que ele aumentaria as dores da mulher na hora de ter o filho, né, no parto. Ele aumentaria as dores da mulher no parto. E para a serpente, a cobra, a serpente que nós conhecemos hoje rastejando, ela não rastejava antes, mas Deus falou com ela que agora ela iria comer o pó, né? Que ela agora iria rastejar, que agora ela iria comer o pó, né? Que ela iria andar sobre o ventre dela. Então, Deus ali pronunciou uma sentença para cada um. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência. E não parou por aí, não, tá? Só que em Gênesis capítulo 3, versículo 14 ao 19, apesar de Deus ter dado uma sentença para cada um, aí também tem uma promessa de vitória, tá? Porque Deus é misericordioso. E nós vamos falar dessa promessa lá na frente. Fica até o final. Terceira consequência. Foram expulsos do jardim para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente. Você sabia disso? Pois é, ali, né, no jardim ali, tinha uma árvore que se eles ficassem comendo dessa árvore, eles iriam viver eternamente. Então Deus vai e expulsa eles do jardim para que isso não acontecesse. Gênesis 3, 22. Quarto, o pecado que eles cometeram prejudicou sua própria família, pois seu filho Caim tirou a vida de seu irmão Abel.
Veja só como o pecado só foi trazendo destruição. Quinta consequência. Agora, Adão não teria mais filhos que fossem a imagem e semelhança de Deus. Agora, ele teria filhos que seriam a sua própria imagem e semelhança. Está lá escrito em Gênesis, capítulo 5, versículo 3. Por isso, presta atenção, quando Deus fez Adão e Eva, Deus os fez com a possibilidade de pecar. Eles ainda não tinham pecado. Eles pecaram quando desobedeceram e comeram do fruto. Nós, quando agora nascemos, nós já nascemos debaixo do pecado. Nós não temos escolha de não nascer com o pecado. Nós já nascemos com o pecado, tá? Nós não temos escolha. Porém, nós temos a escolha, sim, de poder sair desse estado de pecado, tá? Isso nós temos a escolha. Agora, por causa da desobediência de Adão, todos nasceram sob o domínio do pecado. Mas Deus, que é bom e misericordioso, enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Gênesis 3,15. Quando Deus vira para a serpente e para a mulher e dá a seguinte sentença: colocarei contenda entre a semente da mulher e a semente da serpente. A semente da serpente vai ferir o calcanhar da semente da mulher. A semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Aqui, quando ele fala sobre isso, é quando Jesus vai para a cruz. Ali, aparentemente, o maligno teve vitória. Aparentemente, ele feriu Jesus. Mas era exatamente na cruz que Jesus estava esmagando a cabeça da serpente. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho a morrer para todo aquele que nele crê. Então, tá vendo como nós não precisamos viver no pecado? Nós nascemos debaixo do pecado, porém Deus é tão maravilhoso que providenciou a nossa redenção através do seu Filho Jesus Cristo. E agora, através de Jesus, podemos ser reconciliados com Deus, que está lá em Romanos 5, versículo 18 e 19, e aí você vai entender muito bem isso. Romanos 5, estou procurando aqui, tá, gente? Romanos 5, 18 e 19, que diz assim: pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, isso falando de Adão, tá? Assim também, agora falando de Jesus, por um só homem, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Primeiro fala que através de Adão entrou a condenação. E no mesmo versículo explica que através de Jesus Cristo, através daquilo que ele fez na cruz, fomos reconciliados com Deus. Diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, Adão, agora de Deus, tá? De Jesus. Deixa eu ler aqui. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Aí aqui está falando de Adão. Agora vai falar da justiça de Jesus. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Por causa de Adão, houve o pecado. Por causa de Jesus, houve a justiça. Também em João 12, 13, vai nos dizer assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, esses aqui agora, todos aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, que reconhece que Jesus é o Filho de Deus que veio para nos salvar, esses agora nascem espiritualmente de novo. Esses agora são reconciliados com Deus. Esses agora voltam ao propósito original de Deus. Quando nós
aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós agora somos recriados em Cristo Jesus e voltamos ao propósito original, que é ter intimidade e comunhão com Deus e gerar filhos que sejam a imagem e semelhança de Deus. Amados, nós podemos acertar o alvo. Nós não precisamos viver no pecado. Nós não precisamos viver errando o alvo. Nós podemos viver uma vida extraordinária com Cristo Jesus. Basta a gente se lançar nos braços do Pai através do Filho. Se você gostou, peço que você compartilhe. Comente, deixe aí o seu comentário. Você sabia o que era pecado dessa forma, de uma maneira mais simples? Que pecado é errar o alvo? Pecado é você não estar no propósito que Deus te criou para fazer? Deixa aí nos comentários, tá bom? Deus te abençoe, que você e sua casa, todas as áreas da sua vida, recebam as ricas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. A paz.